Eles não tinham espada, mas tinham promessas. Não carregavam escudos, mas levavam o selo do Espírito. Eram chamados de os do caminho, porque não se adaptavam às avenidas largas de Roma. Não eram da elite nem da plebe, mas da eternidade. Roma pensava que era o centro do mundo, mas havia um fogo queimando nas periferias, nas casas simples, nos becos, nas catacumbas. Um fogo que começou em Jerusalém e foi se alastrando até chegar ao coração do império. Um fogo que nem o sangue podia apagar. Na verdade, quanto mais matavam, mais inflamava. Eles não morriam pelo que tinham, morriam pelo que criam. Eles não gritavam, vida longa a César. Gritavam, Jesus é o Senhor. E isso era crime de alta traição. Mas como se trai o mundo quando se pertence ao céu? Foram jogados nas arenas, não por serem rebeldes, mas por serem irrepreensíveis. Não por oferecerem sacrifícios pagãos, mas por se recusarem a oferecer qualquer coisa que não fosse seu próprio corpo como sacrifício vivo. Alguns eram crianças, outros anciãos, mas todos tinham olhos inflamados de fé. O Coliseu, frio, gigante, sedento por sangue. Lá os corpos se quebravam, mas os espíritos se elevavam. Lá onde o povo aplaudia a morte, o céu recebia heróis. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Foi isso que João viu em Apocalipse, e foi isso que Roma viu com seus próprios olhos. Gente comum morrendo com um brilho incomum. Tinham chance de negar. Bastava dizer, César é Senhor. Mas não, diziam, Jesus é o único Senhor. E então as feras vinham, e os açoites, e o fogo. Mas eles já estavam queimando por dentro. Essa fé não era cultural, era existencial. Não era uma escolha, era uma convicção. Eles não estavam morrendo, estavam nascendo para a eternidade. Paulo já tinha avisado, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus já tinha falado, se odiaram a mim, também odiarão a vocês. Então, por que o espanto? Eles não buscavam aceitação, buscavam coroa. E quando o leão rugia diante deles, o leão da tribo de Judá rugia por dentro. O Coliseu não os calou, só aumentou o volume do testemunho, porque os ossos dos mártires se tornaram sementes. E cada gota de sangue, um avivamento. E hoje, o mundo quer nos convencer a sermos mornos, adaptáveis, politicamente corretos. Mas você foi chamado para ser um incêndio. Você foi chamado para ser perigoso. Você foi chamado para desafiar impérios com a verdade de Cristo. Você não está aqui para viver confortável. Você está aqui para ser fiel até a morte. Em Jesus, Ele te deu promessas. Prometeu uma coroa. Prometeu um novo nome. Prometeu que quem vencer se assentará com Ele no trono. Então, levanta. Não se acovarde. Você tem a mesma fé que fez crianças enfrentarem feras sem chorar. Você carrega o mesmo espírito que fez velhos sorrirem na hora de serem queimados. Você é descendente de mártires e herdeiro de um reino que não pode ser abalado. O mundo pode tentar apagar o fogo, mas quem foi batizado em fogo nunca será apagado. E o Coliseu pode ser simbólico hoje. Talvez seja o sistema, o silêncio, a rejeição. Mas em qualquer arena, a promessa ainda é a mesma. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O império era bonito, por fora. Mármore, colunas, ouro, poesia, mas por dentro, fera, perverso, podre. Roma era como um sepulcro caiado. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. A paz romana, mentira, era a paz imposta pela espada, pelo medo, pelo terror. Os romanos não queriam paz, queriam silêncio dos vencidos. E foi nesse cenário que nasceu a igreja. Tácito, historiador romano, disse que Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e começou um massacre que deixaria Hitler com vergonha. Dizia ele que, em sua morte, os cristãos eram objeto de escárnio, cobertos de peles de animais, eram rasgados por cães, crucificados, queimados como tochas humanas à noite. Isso não é invenção de crente emocionado. Está escrito nos anais de Roma. Os próprios inimigos da fé confessaram, eles morriam cantando. Justino Mártir escreveu, podem matar nossos corpos, mas não conseguem matar nossa fé. E ele foi morto por dizer isso. Orígenes foi torturado tantas vezes que seu corpo virou uma sombra do que era. E mesmo assim, ele escrevia sobre o amor de Deus. Tertuliano, o advogado que virou teólogo, disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E ele sabia do que estava falando. Ele via os corpos, ouvia os gritos, sentia o cheiro de carne queimada. Irineu, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, relatou os horrores com olhos de quem viveu debaixo do açoite.
Disse que a fé era como ouro sendo refinado no fogo da perseguição. E sabe o que Roma fazia com os cristãos? Jogava ácido nos olhos, enterrava até o pescoço e usava como alvo de flechas. Jogava sal em feridas abertas, colocava crianças para assistir os pais serem rasgados por leões. E depois dizia: renuncie a esse Jesus. Mas eles não renunciavam. Eusébio, o pai da história da igreja, escreveu sobre uma mulher chamada Blandina. Ela foi torturada por dias, amarrada num poste, lançada a leões, espancada. Mas ela repetia: sou cristã, e entre nós não se faz o mal. Era isso que mais irritava Roma. Eles não revidavam. Eles não gritavam por vingança. Eles morriam orando pelos seus algozes. Era diferente de tudo que o império conhecia. Roma entendia a espada, mas não entendia a cruz. As arenas se enchiam. O povo aplaudia a morte como quem assiste a um show. Mas em silêncio o céu estava de pé. Porque aquilo não era o fim da igreja. Era o nascimento de algo imortal. Os teólogos do deserto, como os padres do deserto, entenderam que esse mundo não é casa, é campo de prova. E o que Roma achava que era fraqueza, era força em forma de fé. Os mestres formados e lapidados no deserto entenderam que esse mundo não é casa, é campo de prova. E o que Roma achava que era fraqueza, era força em forma de fé. As perseguições passaram por 10 imperadores: Decio, Domiciano, Trajano e, claro, Diocleciano. Esse último tentou apagar o nome de Jesus da terra. Mandou queimar todas as escrituras, destruir igrejas, torturar até os fiéis mais ocultos. Mas a palavra continuou viva, como ferro em brasa na alma dos santos. E sabe o que Constantino fez? Legalizou o cristianismo, mas já era tarde demais. A cruz tinha vencido o Coliseu. Hoje os cristãos modernos reclamam de internet ruim, mas os antigos morriam por uma página da Bíblia. A fé dos mártires era mais forte que o aço romano, mais afiada que as lanças, mais alta que as arquibancadas do Coliseu. Eles sabiam: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem espada, nem imperadores. Hoje o Coliseu está em silêncio. Turistas tiram fotos. Mas se você fechar os olhos, ainda vai ouvir o eco dos cânticos. Ainda vai sentir o cheiro da fé viva. Não foi Roma que venceu. Foi a fé. Foi o sangue. Foi o Cordeiro. E se hoje somos livres para crer, é porque eles foram presos sem recuar. Agora a pergunta é: você vai viver como quem deve alguma coisa a esses gigantes? Ou como quem esqueceu o preço do evangelho? Chegou tua vez. Sai do conforto. Queima as pontes com o mundo. E se for preciso, entra na arena. Mas entra como mártir, não como espectador. Prepara teu espírito. Porque quem ouvir isso até aqui não sai ileso. Chegamos ao fim, mas esse fim é só o começo. Você foi apresentado às feras. Você ouviu os gritos abafados pelos séculos. Você viu os olhos em chamas dos que escolheram morrer de pé do que viver de joelhos diante de César. Você entendeu que o evangelho não é filosofia barata nem religião de conveniência. É renúncia, é cruz, é sangue, é eternidade. Roma caiu. O Coliseu virou ruína, mas a fé permanece. Porque ela foi construída não em mármore, mas em mártires. Não em ouro, mas em ossos. Não em conquistas, mas em covas rasas e olhos voltados para o céu. O mundo hoje te oferece conforto, mas Deus te chamou para a guerra. E não é contra a carne nem sangue. É contra o sistema, contra o espírito da época, contra tudo que tenta calar o nome que já venceu a morte. Então levanta, não com medo, mas com memória. Lembra de Blandina, de Policarpo, de Perpétua Infelicidade, de tantos que tinham tudo para negar, mas preferiram perder a vida para ganhá-la de verdade. E se alguém perguntar o que te move, diz que você tem o mesmo fogo que acendeu nas catacumbas. Diz que tem o mesmo espírito que ressuscitou o Cordeiro. Diz que você sabe, este mundo não é o teu lar, é só o campo de batalha. Não negocie o que te custou tão caro. Não cale o que eles morreram para que você ouvisse. Não brinque com o que custou o sangue do filho. Você não é espectador, você é a continuação. E se o mundo te chamar de louco, radical, fanático, apenas sorria, porque todo mártir parecia insano até que o céu confirmou sua vitória. Agora vai, com a cabeça erguida, com o peito queimando, com a alma selada. E lembre-se, a arena continua de pé, os gritos ainda ecoam, mas o leão da tribo de Judá já está fugindo. Seja fiel até a morte, e ele, o Rei dos Reis, te dará a coroa da vida. Haverá mais um encontro. Mas dessa vez, não será no Coliseu. Cristo não virá como réu e a igreja não estará mais amarrada nas arquibancadas da morte. Agora, o trono será o palco. E os perseguidos, os mártires, os zombados estarão ao lado do rei.
No banco dos réus, os impérios, os perseguidores, os que pensaram que o sangue dos santos era o fim. Mas o Cordeiro, agora leão, julgará. E o critério será simples, a reação. Quem permaneceu fiel no fogo e quem se escondeu atrás do poder. O Coliseu foi deles, mas o trono é nosso. Eles acenderam tochas com nossos corpos. Agora verão o mundo inteiro iluminado com a glória da noiva. Eles riram enquanto nos devoravam. Agora chorarão enquanto o justo juiz ergue a voz. O mundo teve seu espetáculo, mas o céu terá o seu juízo. E naquele dia, quem nos perseguiu verá, nós vencemos.